Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na epístola que nos escreveu Tiago, capítulo 5. Passemos ao momento de exposição da palavra do Senhor. Nós vamos ler os versículos 1 a 6. Diz assim a palavra bendita e verdadeira do nosso Deus: Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Amém. Deixe sua Bíblia aberta. Nosso Senhor e soberano Pai, Senhor da palavra, te agradecemos porque até aqui nos conduziu, Senhor. E agora, Senhor, diante desta palavra santa, bendita, verdadeira, poderosa, nós nos encontramos, rogando ao Senhor que fale ao nosso coração e que nos edifique através desta palavra, Senhor. Que eu venha apenas diminuir para que o Senhor venha crescer e, como instrumento em tuas mãos, venha falar as verdades que estão nesta palavra. Que assim, Senhor, estejamos aqui com os ouvidos atentos e corações abertos para ouvir a voz do Senhor a cada um de nós. É o que nós choramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A tensão e o sofrimento que há entre justos e ímpios é algo que a Bíblia nos fala muito bem. O sofrimento e lamento que muitos justos passam em face da prosperidade dos ímpios é uma realidade que aflige o coração de muitos crentes em todas as gerações. Muitas vezes até olhamos ao redor e parece que os ricos injustos prosperam impunemente, enquanto os pobres justos sofrem até mesmo nas mãos desses ricos. Isso é interessante porque, como eu disse, a palavra de Deus, ela nos fala sobre isso. Fala hoje e fala em outros textos. Se você voltar os seus olhos, peço que você abra no Salmo de número 73, nós vemos um registro feito por Asaf a respeito deste assunto tão inquietante. Salmo de número 73. Asaf expressa uma angústia que ele tem, exatamente em face da prosperidade dos ímpios e do sofrimento que os justos passam nesta vida. Exatamente trazendo, pelo menos na primeira parte desse salmo, trazendo à luz esta ideia de que aparentemente ricos e injustos prosperam impunemente. Veja o que ele diz, Salmos de número 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel,
para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles, para os perversos, não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Veja o verso 12. Eis que são estes os ímpios e, sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. O salmista Asaf deseja trazer luz, evidenciar a sua angústia por ver que os ímpios prosperam, e prosperam mesmo com as suas injustiças. Como se estes ímpios, estes ricos, estes homens, eles prosperassem impunemente. Como se dissesse, será que Deus não vai fazer nada a respeito destes ímpios que prosperam, enquanto os justos, enquanto o povo de Deus sofre? A angústia de Asaf, ela é de maneira tal que ele diz no versículo 13, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Às vezes podemos sermos assaltados com esse tipo de pensamento. A olhar para o nosso esforço e para o nosso sofrimento, de trabalharmos tanto e de nos esforçarmos tanto para ter aquilo que nós temos, mas quando olhamos para os ímpios, para os impiedosos, para as pessoas que rejeitam ao Senhor, vemos eles enricando, prosperando, e como se nada lhes impedisse. Mas esse salmo não termina assim. Esse salmo não termina dessa forma, com esse pensamento. Porque Asaf, apesar de ter expressado essas palavras, ele muda o seu tom, ele muda o seu pensamento, exatamente quando ele entra no santuário de Deus. Volte os seus olhos para o versículo 17, quando ele diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, com o fim desses ímpios que prosperam. Verso 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. O salmista Asaf deseja, na condução do seu pensamento, deixar claro que apesar de que aparentemente os ricos prosperem impunemente, mas o fim deles é destruição e morte. O fim deles é exatamente o seu encerramento em suas próprias riquezas. E assim como Asaf, os crentes destinatários da carta de Tiago, eles também estavam passando por situação semelhante. Eles também enfrentavam a opressão de ricos que eram tiranos e que eram ímpios. Então, esses crentes a quem Tiago escreve, eles viam suas terras sendo usurpadas, tomadas, seus salários sendo retidos e suas vidas sendo tratadas com desprezo. E é diante desse cenário de injustiça que as palavras de Tiago, elas soam como refrigério e como esperança. Porque Tiago lembra
aos crentes, aos servos de Deus, que Deus vê todas as coisas e ouve o clamor dos oprimidos e trará um justo juízo sobre aqueles que são opressores. Tiago encoraja esses crentes fiéis para que, ouvindo o miserável fim dos ricos, desses ricos injustos, não invejassem a fortuna desses ricos e que, sabendo que Deus seria o vingador dessas injustiças desses homens, eles pudessem então, com uma mente resignada, suportar todas essas injustiças, porque Deus tem por certo o fim daqueles que são injustos. Assim, meus amados irmãos, atentemos para a proposição do sermão de hoje, que é a seguinte: o juízo de Deus é certo sobre os ricos injustos. E nós veremos por que o juízo de Deus, ele é certo sobre os ricos injustos. Nesse texto nós veremos que esse juízo é certo. Primeiro porque a riqueza destes homens, ela foi acumulada injustamente. Versículos de 1 a 3 nós veremos isso. Em segundo lugar, nós veremos que o juízo de Deus é certo porque estes homens exploraram e oprimiram os seus trabalhadores. Versos 4 e 5. E em terceiro lugar, nós veremos que este juízo de Deus é certo sobre esses ricos injustos, porque em suas atitudes, eles não consideraram a vida do pobre. Versículo 6. Voltemos então os nossos olhos para a primeira verdade que nós veremos a partir desse texto. O juízo de Deus, ele é certo sobre estes ricos injustos, porque a sua riqueza, a riqueza desses homens, ela foi acumulada injustamente. Tiago inicia expressando as suas palavras e a sua exortação no versículo 1 com o imperativo, dizendo: atendei agora, exatamente como ele inicia a perícope anterior. Lembre-se, mas na última vez que eu preguei, eu tratei aqui sobre a sessão anterior, onde Deus expressava uma exortação severa através de Tiago contra aquelas pessoas soberbas que planejavam a sua vida sem considerar a soberania de Deus. Lembra disso? Volte seus olhos para o versículo 13 do capítulo 4. Tiago diz: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Eu falei aqui sobre a arrogância destes homens, que eram, eu disse na minha exposição, que eram mercadores, que eram homens que tinham boas condições, e que planejavam as suas vidas colocando Deus à parte, como se pudessem colocar Deus à parte. E Tiago chama a atenção desses homens para exortá-los de que eles deveriam considerar a soberania de Deus, porque se Deus não quisesse que nada acontecesse, nada aconteceria. Agora, então, Tiago chama a atenção destes ricos, falando a mesma palavra: atendei. Olhem, prestem atenção no que eu vou dizer, e a palavra e a mensagem de Tiago é esta: chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Tiago fala com uma certeza, com uma convicção de que haverão desventuras. Mas deixe-me lembrar uma coisa muito importante. Deus não condena a riqueza em si mesma. O que Deus condena é a riqueza corrupta. E nós precisamos atentar para isso, porque a prosperidade, ela frequentemente é mencionada na Escritura como um sinal da bênção de Deus. Seja prosperidade financeira, seja prosperidade espiritual. Mas ela é tratada na Escritura dessa forma, como um sinal da bênção de Deus. E eu não quero dizer aqui, meu amado irmão e minha amada irmã, como se dizem aí por fora, que em razão disso você foi chamado para ser rico, exclusivamente rico,
ou que você foi chamado para ser, como gosto de dizer, cabeça e não cauda, e portanto todas as coisas boas da terra, elas são para você. Não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero deixar claro é que Deus não condena as riquezas. Em si mesmas, não. Abra sua Bíblia, por gentileza. Em Gênesis capítulo 13, versículo 2. Não desmarque o texto de Tiago, por favor. Mas vá para Gênesis capítulo 13, versículo 2, por gentileza. Nesse texto nós vemos uma informação a respeito de Abraão. E diz o seguinte, vamos ver juntos? Era Abraão muito rico, gado, prata. Somente o verso 2. Abraão era um homem rico, era um homem próspero. Por quê? Porque isso era um sinal da bênção de Deus sobre a vida deste homem. Deste homem que havia deixado tudo para trás, para ir à terra aonde o Senhor haveria de lhe mostrar. Esse era um sinal de que Deus estava com ele. Agora vá para o capítulo 24, por gentileza. Ainda de Gênesis, capítulo 24. Vejamos as palavras do servo de Abraão, a partir do verso 34. 34 e 35, quando diz: Então disse, sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor. Que Senhor? O Senhor Deus, não está em letras maiúsculas? O Senhor Deus, Deus do pacto, tem abençoado muito ao meu Senhor. Que Senhor? Abraão. E ele se tornou o quê? Grande. Deu-lhe ovelhas, e bois, e prata, e ouro, e servos, e servas, e camelos, e jumentos. Então Deus trouxe a prosperidade para a vida de Abraão, como também trouxe a prosperidade para a vida do sobrinho de Abraão. Veja o capítulo 13. De Gênesis. Capítulo 13, versos 5 e 6. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia o quê? Não podia o quê? Sustentá-los. Por quê? Não podia sustentá-los para que habitassem juntos. Por quê? Porque eram muitos os seus, de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Obviamente aqui não é a Terra, o planeta Terra, óbvio. Mas a terra em que eles estavam não suportava Abraão e Ló viverem no mesmo lugar. Por quê? Porque os seus bens eram muitos. Então, meus amados irmãos, Deus não condena a riqueza. O que Deus condena é a riqueza corrupta, é a riqueza mal utilizada, é a riqueza com intento que não é para servir ao reino de Deus. Isso sim é o que Deus condena. Então, as palavras, volte por gentileza lá a Tiago, as palavras de Tiago são palavras de juízo. São palavras de juízo ao dizer, chorai lamentando por causa das vossas desventuras, porque elas vão vir, elas vão acontecer. E Tiago fala essas palavras, meus amados irmãos, a estes ricos
e que, ao que tudo indica, não eram pessoas que serviam a Deus. Porque no decorrer da epístola de Tiago, ele fala muito sobre ricos, mas sobre ricos que necessitavam de fortes e sérias exortações da parte de Deus. Vá para o capítulo 1, de Tiago, versos 9 e 11. Passamos por esse texto. Capítulo 1, versos 9 e 11. 9 a 11, perdão. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Agora veja o que ele fala sobre os ricos. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o quê? Se murchará o quê? O rico em seus caminhos. Os ricos são retratados na epístola de Tiago como homens que não serviam a Deus. No capítulo 2, versículos 1 a 7, nós vemos também Tiago exortar aqueles crentes a que eles não realizassem favoritismo. Por quê? Porque eles tratavam os ricos de uma forma e as pessoas de condição humilde de outra forma. Veja o que diz, verso 1 do capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajes de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Tiago está dizendo: meus irmãos, como que vocês podem dizer que têm fé em Deus, fazendo acepção de pessoas? Como vocês podem tratar os ricos? Como vocês podem dar um tratamento aos ricos que os exalta, e aos seus próprios irmãos, porque tem uma roupa humilde, não tem direito que vestir, dizer: assenta-te onde eu boto os pés? Tiago está dizendo: vocês estão fazendo acepção entre vocês mesmos. Vocês estão se destruindo entre vocês mesmos. Olha o verso 6. Olha o verso 6 do capítulo 2. Entretanto, vós outros menosprezastes o quê? Verso 6 do capítulo 2. Vós outros menosprezastes o pobre. Aí olha o que ele faz. A pergunta: não são os ricos que fazem o quê? Que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são estes homens maus? E vocês querem honrar a esses homens? Então as palavras de Tiago a estes ricos são palavras de juízo a pessoas que são insensatas, ímpias, injustas. E este é um juízo que é certeza de que vai acontecer na vida destes ricos. Esse é um juízo certeiro sobre a vida desses ricos. O termo traduzido por desventuras, no versículo 1 do capítulo 5, ele tem o sentido de aflição e de miséria. Isso é interessante porque quando nós olhamos para o Salmo 73, e quando olhamos para esse texto que está em exposição hoje, nós podemos pensar como talvez aqueles crentes pensassem: uma pessoa tão rica e tão abastada, o que pode acontecer com ela? Qual é, então, a dificuldade que ela vai passar? Nenhuma. Porque cada dia que passa, a pessoa ganha mais dinheiro. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz
muito claramente: do Senhor é a terra e tudo o que nela contém, seus habitantes também. As coisas pertencem a Deus. E aqui Deus está falando através de Tiago: vocês terão sobre a vida de vocês desventuranças. As palavras de Tiago, elas são de maneira tal, meus amados irmãos, que o chorar e o lamentar, que é utilizado aí no versículo 5, chorar e lamentando, é um termo utilizado para choro e lamento de velório. De velório. Então a dor vai ser muito grande. A desventura será muito grande. E você pode perguntar talvez o seguinte: por que esse juízo seria tão implacável? Por que esse juízo seria tão forte contra esses homens? Primeiro, porque o propósito da riqueza destes homens não era um propósito eterno. Segundo, porque a forma como eles acumularam essa riqueza foi uma forma injusta. Veja o verso 2 e o verso 3. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Sabe o que Tiago está dizendo? As riquezas de vocês estão apodrecidas. As riquezas de vocês estão se decompondo. As riquezas de vocês não estão mais servindo. E até mesmo os metais, as riquezas metálicas, estavam em decomposição. Porque estavam o quê? Olha o que diz o verso 3. O vosso ouro e a vossa prata foram o quê? Gastos de ferrugem. Essa palavra nos lembra o maná. Você lembra do maná? Pão que desceu do céu. Lembra? Deus disse ao povo que o povo seria alimentado por um pão descido dos céus. Obviamente apontando para Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu. Mas este maná, ele deveria ser recolhido como? Apenas aquela porção suficiente para o dia. Se pegasse mais, o que acontecia? Apodrecia, se estragava. Eu quero que você atente para isso, meu amado irmão. É como se Deus estivesse dizendo: as riquezas de vocês, que vocês acumularam, que vocês juntaram, elas estão apodrecendo, porque não estão servindo ao propósito divino para as riquezas. Porque se estivessem servindo, não estariam apodrecendo. Igual o maná apodrecia. Por que o maná apodrecia? Porque aquela parte que sobejou, que sobrou, não serviria a ninguém. Apodrecia. Essas riquezas não estavam servindo a ninguém. Então apodreceram. É um verdadeiro cenário, meus amados irmãos, de dissolução. Dissolução. Outra coisa que nós precisamos atentar é que as riquezas desses ricos insensatos, elas não tinham um propósito eterno, como eu disse aqui. A palavra de Deus, ela nos mostra em diversos momentos, em diversas passagens, como se deveriam utilizar as riquezas de maneira sábia. Abra sua Bíblia, por gentileza. Em Levítico, capítulo 19. Tem que botar muito texto, que é para vocês não dormirem. Já se acordaram com o trovão que deu aqui do violão. Agora vão se acordar botando folha para lá e para cá.
Levítico 19. A partir do verso 9 diz assim: quando também cegares a messe da tua terra, ou seja, quando for fazer a colheita, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinda. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Aí ele arremata com essa frase: eu sou o Senhor, vosso Deus. Eu sou o provedor de vocês. Deus está instituindo o cuidado que aquele povo deveria ter com os pobres, com os estrangeiros. E eles deveriam fazer a colheita, se algo ficasse para trás e caísse no chão, deixasse. E o canto do campo não era para fazer esta colheita. Tinha que deixar para aquele que é pobre, para aquele que é estrangeiro. Isso foi expresso lá no livro de Ruth, porque Boaz fazia isso. Boaz respeitava essa lei. Por isso que Ruth podia pegar espigas. E além de respeitar, ainda chamou Ruth e disse: traga logo um saco, que é para levar de muito, para alimentar ela e a sua sogra. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio, capítulo 15, por gentileza, mais adiante um pouquinho. Deuteronômio 15, a partir do verso 7. Diz assim: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes, lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres. Pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreendes. Pois nunca deixará de haver pobre na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Está vendo o que Deus estava ensinando o povo? E Deus ainda diz, verso 9, para que eles não pensassem assim: o ano da remissão, o ano em que de fato os pobres serão atendidos, o ano em que as terras serão devolvidas, o ano em que as dívidas serão perdoadas, o ano em que de fato as coisas vão se resolver. Está pertinho, falta 2 anos, falta 3 anos, falta 1 ano. Espere até lá, meu filho. Quem tem necessidade, tem pressa. Tem pressa. O apóstolo João, em sua epístola, esse texto já deve ter sido, estava lá na liturgia da Pissarreira no dia de hoje, no momento da dedicação. O apóstolo João, ele exorta aos seus leitores, dizendo que aquele que encolhe a sua mão, que retém a sua mão, e não ajuda o seu próximo, não pode ter o amor de Deus. Não pode.
Não pode. Olhando exatamente para esse texto. Deus está dizendo que é para abrir a mão toda. Olhe de novo para o verso 8. Antes lhe abrirás o quê? De todo. Abra a Bíblia para você ler, viu? Antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Estes ricos que Tiago está exortando, acusando, eles não faziam isso. Pelo contrário, eles oprimiam as pessoas que necessitavam. E tudo isso eles faziam para demonstrar que o propósito da riqueza destes homens ímpios não era um propósito eterno. Porque Deus está nos ensinando que o propósito eterno para as riquezas, olhando para esse texto, olhando para o maná, olhando para o texto de Tiago, é suprir a todos, inclusive aqueles que necessitam. Abra em Efésios, para lermos um texto do Novo Testamento. Efésios capítulo 4. Acharam? Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25. Paulo vem fazendo algumas exortações à santidade, como o título da Sociedade Bíblica muito bem expressa, mostrando como esses crentes deveriam proceder a fim de serem santificados. Então ele diz que não devem mais mentir, mas que devem falar a verdade. Ele diz que devem se irar sim, mas não irá em pecado. E no verso 28 ele diz assim: aquele que furtava, ou seja, que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para quê? Para que tenha com o que acudir quem? O necessitado. Esse, meus amados irmãos, é o propósito das riquezas. Esse é o propósito da riqueza. É subsistência e atender aqueles que precisam. Outra coisa importante para entendermos que essa riqueza foi acumulada injustamente é que pelas próprias riquezas deles, eles iriam sucumbir. O versículo de número 3, o final do versículo 3, expressa isso. A confiança desses ricos estava exatamente na sua riqueza, de acharem que para sempre eles seriam daquela forma. O fundamento, a certeza, a segurança destes ricos estavam na riqueza. Mas esta riqueza estava prestes a ruir. Olha o que diz o verso 3. A sua ferrugem há de ser por testemunho contra quem? Contra vós mesmos. E há de devorar como fogo as vossas carnes. O sentido que está sendo utilizado aí para fogo, meus amados irmãos, faz referência ao juízo final, faz referência ao próprio inferno. Tiago está dizendo que as riquezas destes ímpios, desses injustos, os conduziria ao fogo do inferno. Isso é importante você saber para você não pensar, como nós lemos no começo. Os ricos, ímpios, injustos, prosperam
e Deus não faz nada. Deus não faz nada? Eles vão sucumbir no próprio inferno com riqueza e tudo. Vai descer tudo. O inferno. Apodrecido, corrompido, se decompondo, podre. Porque essas riquezas não estão servindo a um propósito eterno, não estão servindo a ninguém, somente a eles mesmos. Então o juízo de Deus é certo sobre os ricos e injustos, porque a sua riqueza foi acumulada injustamente. Segunda verdade, porque exploram e oprimem os seus trabalhadores. Volte seus olhos para o versículo 4, por gentileza. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está o quê? Clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. No texto de Deuteronômio que nós acabamos de ler, a advertência do Senhor era para que atendesse e ajudasse aquele que necessita. Por quê? Porque podia chegar um momento em que aquela pessoa que necessita clamasse a quem? A Deus. E aí, quando Deus fosse atender a esta oração, veria aquele que tem e que não ajudou como culpado. Porque se ele tem, quem foi que deu? Deus. Me refiro ao povo de Israel, porque o texto lá se refere ao povo de Israel. Não me refiro a esses ricos, ímpios, injustos do texto de Tiago. Mas Deus deu, e deu para atender aqueles que necessitam. Mas agora Tiago está expressando aqui, em suas palavras, que estes homens enriqueceram ilicitamente, exatamente, tolhendo, retendo, roubando o direito daqueles que eram trabalhadores. O pecado de acumular riquezas, motivado pela cobiça, ao invés de dividir as suas riquezas com aqueles que precisam, leva aqueles que são ricos ou desejosos de serem ricos até a roubarem dos que necessitam. É isso que nos revela as palavras do versículo 4, meu irmão. O salário dos trabalhadores foi retido com fraude. O salário desses homens que haviam trabalhado e que mereciam foi retido, foi roubado, foi furtado. Sabe o que dizia a lei do Senhor? E isso está lá em Levítico capítulo 19, versículo 13, e em Deuteronômio capítulo 24. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Escute, preste atenção nisso. A paga, o pagamento do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Sabe o que ele quer dizer? O cara não trabalhou pela diária, então ele tem que receber a diária. Amanhã eu pago. Não, ele trabalhou hoje, tem que receber hoje. Quem está dizendo não sou eu, é a Escritura. Isso é interessante porque nem todo mundo fala sobre isso, né? Nas igrejas por aí. Pois a Bíblia está dizendo, você não pode reter o pagamento da pessoa que é jornaleiro, que é diarista. Não trabalhou pela diária? Não é pela diária? Então pague a diária. Mas o que esses ricos estavam fazendo? Esses ímpios estavam fazendo? Retendo o pagamento que era devido a esses homens. E aí, para ampliar, para aumentar, para agravar a situação, o versículo 4 ainda diz que o salário está clamando. O salário que foi retido está clamando. E ainda diz que os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos.
Eu até grifei essa parte aqui do versículo, porque quando eu li isso aqui, eu só me lembrei de uma coisa. De um clamor, que eu lembro muito claro na Escritura. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Êxodo capítulo 2, por favor. Êxodo capítulo 2. Essa foi outra vez muito significativa, marcante, em que o povo clamou ao seu Deus. E esse clamor, meus amados irmãos, não é um clamor simplesmente uma oração, não. Ah, Senhor, e agora? O que faremos nós? O que vai ser de nós? Não, meu filho, é um clamor por justiça. O pagamento não era devido, pois eles estão clamando por justiça. Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 23, por favor. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Na hora que eu li, eu me lembrei dessas palavras. E me lembrei também, sabe de quê? Das palavras de Deus a Moisés lá na sarça. Capítulo 3, lemos o capítulo 2? Capítulo 3, versículo 7. Olha aí, bem pertinho. Capítulo 3 de Êxodo, versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Exatores aqui é opressores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Eu me lembrei desse texto. Vocês lembram o que foi que aconteceu com os egípcios? Eles foram só castigados, não, eles foram tragados. Porque em Êxodo capítulo 14, já li aqui para os irmãos, eles pensaram o quê? O povo está perdido no deserto, vamos lá e vamos matar todo mundo. E foi Deus que mandou os egípcios irem lá, foi Deus que conduziu o coração, endureceu o coração para que eles fossem. E eles morreram no Mar Vermelho, foram tragados, Faraó e todos eles. Deus ouviu o clamor do seu povo. E esse clamor, as razões desse clamor, basicamente, elas estão no capítulo 1 de Êxodo, que é o quê? Um trabalho forçado, eles com tirania forçavam o povo de Deus a trabalhar como escravos, e a segunda razão do clamor, eles quiseram fazer o quê? Matar os filhos dos israelitas, dos hebreus. E mataram. Mas o povo clamou a Deus. Tiago, como um bom judeu, conhecedor da Escritura e do Velho Testamento, está dizendo: o clamor dos trabalhadores que você não pagou, esse clamor subiu ao Deus dos exércitos. Talvez pareça para você algo simples, mas eu quero que você pense numa família de um desses trabalhadores, ou de alguns desses trabalhadores, que dependem desta paga, desta diária,
deste valor monetário, desta renda, para terem o seu alimento. E não terão, porque a paga foi retida. Meu irmão, isso é crueldade. Isso é crueldade. E eles faziam aqui como se fosse a coisa mais simples do mundo. Olha, meu amado irmão, minha amada irmã, a Bíblia é muito certa em nos mostrar que as coisas jamais ficarão impunes diante de Deus. Esse é o sentido do texto de Gálatas, quando diz: ninguém se engane, de Deus não se zomba. Não pense que a pessoa fica sorrindo de Deus. O sentido do texto lá é para dizer o seguinte: você não pense que Deus é um Deus que fala e não cumpre, não. Ele cumpre. O que ele faz, ele cumpre. Então, se você plantou, você vai colher. Você vai colher. Nada ficará impune. Jesus falou sobre um rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente, quando ele contou aquela história sobre o rico e Lázaro. E o sentido de se regalar esplendidamente, no texto lá, no original, é para dizer que ele fazia festa todo dia. Quem é que consegue fazer festa todo dia, meu amado irmão? Tem que ter dinheiro. E é dinheiro muito. A palavra, o termo original, que está traduzido por porta da casa, onde Lázaro ficava, aquele termo original que está lá, o significado é de um portão de cidade, um portão largo. Então o homem morava numa mansão. E gastava o seu dinheiro, festejava. E não tinha olhos para quem? Para Lázaro. O pobre, necessitado, cujos cães vinham lamber as suas feridas. O rico não estava nem aí. Mas aí chegou o momento do juízo. Foi ou não foi? Foi. Lázaro foi levado com os anjos e o rico se achou no inferno, em grandes tormentos. Não foi assim? Lucas capítulo 16. E aí ele pede: manda que Lázaro molhe a sua mão e pingue uma... Manda que Lázaro... Como é? Como é que é? Nunca lembrou de Lázaro, nunca ajudou Lázaro, nunca fez nada por Lázaro e ainda quer mandar. Não, meu filho. Não é assim não que funciona não. Tem um abismo entre nós e você. Abraão falando para ele, tem um abismo. Não tem como Lázaro ficar botando gota de água na sua boca, não. Você, em toda a sua vida, você teve tudo de bom. Riquezas, tudo que você pensava. Lázaro teve o quê? Sofrimento e dor. Agora você está sofrendo. Por quê? Porque usou a sua riqueza só para injustiça. Só para si mesmo. E Lázaro suportou o sofrimento. Agora ele está no seio de Abraão, na alegria indizível. A terceira verdade, meus amados irmãos, que nós vemos sobre o juízo de Deus, que é certo sobre esses ricos injustos. Esse juízo é certo porque em suas atitudes eles não consideraram a vida do pobre. Isso é interessante que, se você voltar os seus olhos para o versículo 5, você vai ver, e eu vou dizer isso para passarmos para o versículo 6, você vai ver que eles retiam o pagamento dos trabalhadores para gastarem para o seu próprio prazer. O versículo 5 diz: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança.
vocês estão roubando daqueles que necessitam para alimentar os prazeres de vocês. É isso que vocês estão fazendo. E aí, Tiago, na sua mesma linha de pensamento sobre juízo de Deus, ele diz, vocês estão vivendo, sabe como? Quando ele diz aí, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, sabe o que ele quer dizer? Vocês estão vivendo como porco para o abate. Quem está usando a palavra porco sou eu. Como um animal para o abate, só engordando, porque já é certo o dia do abate. Como se não bastasse, no versículo 6, nós vemos exatamente o mais profundo, o mais vil, que é esse sentimento desses ricos. Porque nesse texto nós temos uma cadência de ações desses ricos. Primeiro nós vimos que eles acumulam riquezas injustamente. Depois nós vimos que eles roubam daqueles que necessitam. Depois nós vimos que eles fazem isso para viverem dissolutamente, em seus luxos, em seus prazeres. E agora nós vemos que eles, não fosse suficiente roubar das pessoas que precisam, eles até matam se for necessário. Versículo 6. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Essa é a última parte dessa sessão, nas palavras de Tiago sobre esse assunto, e mostra como as ações desses homens maus, elas chegam à mais vil decadência, porque esses homens ricos, injustos e ímpios, eles farão tudo para atender os seus desejos, inclusive tragar a vida daqueles que são justos. Isso tem uma certa conexão com o que nós lemos no capítulo 2, versículo 6. Eles arrastavam os crentes para os tribunais. Não sei se para acusá-los de dívida ou de alguma coisa desse tipo, mas arrastavam esses homens para serem acusados, para serem presos. Homens que não tinham como se defender. Porque naquela época não era diferente de hoje não. Viu? Naquela época não era diferente de hoje, não. Muito da justiça era governada por isso aqui, ó. Por quem tinha. Porque quem tinha condição de se defender. E quem não tinha, não se defendia era de nada. Naquela época era semelhante ao que nós vemos hoje. Não em todos os âmbitos, mas nós vemos disso também. O fato de privar o trabalhador do seu ganho, do seu pão diário, também tem o sentido, mesmo que figurativo, de matar o trabalhador. Porque está precisando. A questão de que esses homens foram acusados de arrastar os pobres para esses tribunais, e agora são acusados de homicídio, nos traz à tona o quão mal estes homens agiam. E ao adicionar a informação no versículo 6, de que o justo não lhes resistia, Tiago expõe então que a audácia desses ricos, ímpios e injustos, ela era maior, porque aqueles a quem oprimiam eram destituídos de qualquer proteção. Não conseguiam resistir, nem se defender. E acabavam sendo tragados nas mãos destes ricos. Essa era a situação que esse povo vivia, a quem Tiago escreve. E que muitas vezes não difere da nossa situação hoje, quando sofremos nas mãos de ricos opressores. Eu não estou aqui, meu amado irmão e minha amada irmã, para defender que nós temos que partilhar tudo, indistintamente. Eu não estou aqui para falar de comunismo. Eu estou aqui para falar do que a Bíblia diz. O que nós temos é para servir a nós e ao nosso próximo. Coisa que estes ricos, eles não faziam.
E para terminar nessas palavras de Tiago, os justos não tinham quem lhes desse uma proteção, mas a vingança de Deus viria sobre os ricos, sobre os ímpios, sobre os injustos, exatamente para expressar a proteção de Deus para com os seus servos que sofriam nas mãos destes ricos. Quais as implicações, meus santos e amados irmãos, desse texto para as nossas vidas? Primeira delas, busque sua segurança no Senhor e não nas riquezas. Mateus capítulo 6, verso 21, está escrito assim: porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Você quer saber onde é que está o seu coração? Preste atenção em que você gasta o seu dinheiro. Você quer saber onde está o seu desejo? Onde está o ímpeto do seu coração? Então preste atenção em que você mais empenha o seu dinheiro, porque é ali que está o seu coração. E se este gasto, se este dispêndio, se esse uso de dinheiro não estiver no propósito para o reino de Deus, o seu coração está perdido. O seu coração está sendo idólatra. Isso é interessante porque nós muitas vezes achamos que o povo de Israel foi para o cativeiro apenas por causa da idolatria, servir a outros deuses, Baal e etc., aquela multiplicidade de deuses. Entregaram seus filhos a Moloque. Mas não foi só isso. Não foi só isso. Zacarias, Isaías, Jeremias e outros profetas denunciaram o povo de Deus, porque não estavam socorrendo ao pobre e ao necessitado, ao órfão e à viúva. E também por essa razão, eles sofreram castigo do Senhor. E sofreram muito nas mãos dos babilônicos. Muito. Por quê? Porque eles fizeram da sua segurança as suas riquezas. É como o povo gosta de dizer, né? Venha a mim e vosso reino nada. O que eu tenho é meu, só meu, só meu, só meu. Muitas vezes nós somos tentados até a medir o nosso valor e a nossa segurança pelas nossas posses. A gente pensa, eu estou com uma conta bancária boa, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho terreno, eu tenho moto, eu tenho aplicações no banco, então eu estou seguro, estou tranquilo, estou zen, vamos adiante. Oh, meu filho, você não sabe de nada. Em 1929, aconteceu um evento bombástico na história. A quebra da Bolsa de Nova York. Onde as pessoas, num dia, estavam absurdamente ricas. Mas no outro dia, elas perderam tudo. Tudo. E essas pessoas que têm a sua segurança no dinheiro, o que é que elas fazem? Elas se matam, meu irmão. Você acha que o povo não se matou, não? Em 1929? Matou. Perderam tudo. Tudo que tinha aplicado. Simon Kistemaker, que comenta esse texto, ele foi professor do RTS, o Reformed Theological Seminary, o seminário teológico reformado, lá dos Estados Unidos. O seminário que tem uma relação
com o Centro de Pós-Graduação Presbiteriano nosso aqui no Brasil. Ele comentando esse texto, ele disse a seguinte frase: as posses terrenas, elas são como as marés do oceano. Vêm e vão. Assim, não devemos basear nosso destino na instabilidade das riquezas terrenas. Meu amado irmão, sua segurança jamais pode ser as suas riquezas ou correr atrás delas. Jamais. Sua segurança precisa ser o Senhor. Significa dizer que você precisa examinar o seu coração regularmente para identificar as áreas onde as riquezas podem ter se tornado um ídolo na sua vida. Tome muito cuidado. Vigia, crente. Vigia. Porque não se pode servir a dois senhores. A Deus e a Mamon, as riquezas. Não pode. A segunda implicação que tem desse texto para nós é a seguinte: seja justo, honesto e bom em suas relações empregatícias. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus bom. E a sua bondade e a sua justiça nos convida a refletirmos se as nossas práticas, como filhos de Deus, são justas e são boas. Nós precisamos atentar os nossos olhos para sabermos se nós somos empregadores, administradores ou líderes que tratam com dignidade, que respeitam os direitos daqueles que trabalham para nós, respeitando inclusive as suas fraquezas. E a você que é empregado, que é trabalhador, a que você atente se a sua conduta como funcionário, como colaborador, ela também é justa, honesta e boa. Porque o nosso Deus é justo e bom e honesto. Nós também devemos ser. Isso é importante, isso é muito importante. Porque nisso se inclui muitas coisas. Nisso se inclui a nossa conduta como trabalhadores. Se a gente é daqueles que pensa assim, o patrão não está aqui, a gente faz o que quer. Ou faz na hora que quer. Tanto faz. O gato saiu, os ratos fazem a festa. Não vá nessa não. Porque você trabalha, mas você é servo de Deus. Você tem que servir como serve ao Senhor. Não é a patrão nenhum simplesmente não. E aos que são patrões, que são administradores, a reconhecer o que é justo pagar, o que é justo retribuir, o que é justo de oferecer boas condições de trabalho. Meus irmãos, nós precisamos atentar para isso. Não a gente dá um jeito aqui e tal, a gente vê uma forma, não, faça as coisas como tem que ser feita. E eu estou falando das mãos da via de mão dupla. Tanto quem emprega como quem é empregado. Porque na hora da gente orar a Deus, a gente diz, Senhor, seja bondoso, seja justo, seja honesto. Seja honesto também. Seja bondoso também. Seja justo também. Terceira implicação que nós vemos nesse texto para nós, meus amados irmãos. Seja sempre generoso com o próximo. Sempre, sempre, sempre. Seja generoso com o próximo.
Provérbios capítulo 11, verso 24 nos diz: ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, isso lhe será em pura perda. A generosidade é um reflexo do amor de Deus revelado a nós, que também foi generoso conosco. E que também é generoso nos dando e provendo aquilo que nós necessitamos. Às vezes muito mais do que pedimos ou pensamos. E Deus expressou a sua generosidade, especialmente quando entregou a vida do seu próprio filho, sem que nós merecêssemos. E nisso ele mostra o seu amor, a sua generosidade. E nós precisamos expressar também a nossa generosidade e o nosso amor com o nosso próximo. Isso significa, meus irmãos, isso implica não apenas compartilhar dinheiro, finanças, algo financeiro, mas compartilhar também e ser generoso com o nosso próximo em relação ao nosso tempo, em relação à nossa habilidade de fazer as coisas, em relação aos nossos recursos, ajudando aqueles que têm necessidade, que estão em necessidade, e apoiando as causas que glorificam o nome do nosso Deus. Você precisa fazer isso. Você precisa se empenhar em fazer isso. Se empenhe em ser generoso com as coisas que são para o reino de Deus. Ajudar os que necessitam. Amparar a obra de Deus. Amparar aqueles que precisam. Os projetos que são para o reino de Deus. Porque o que você tem foi Deus que lhe deu. E Deus lhe deu com um propósito: atender às suas necessidades. E atender às necessidades do reino de Deus. Isso inclui o seu próximo. Deus em Cristo continue a nos edificar com a sua santa e bendita palavra. Amém.